Marcos Souza, tenho 29 anos e sou natural da cidade de Cedro, Ceará. A história que contarei aqui aconteceu com meu avô, José Celestino de Souza, em meados dos anos 60, em um pequeno povoado, na época chamado Paiano, que fica localizado entre os municípios de Cedro e Lavras da Mangabeira. Meu avô, desde seus 17 anos, sempre trabalhou como caixeiro viajante, vendendo, comprando e trocando bugigangas por essas vilas e sítios da região. Ouviu e viu muitas coisas nessas estradas à noite, mas nada como o que o perseguiu e quase o pegou naquela noite escura e chuvosa. Recém-casado, aos 20 anos de idade, meu avô viu sua responsabilidade aumentar quando sua irmã mais velha foi acometida de uma doença grave, vindo a falecer e deixando sobre ele a responsabilidade de criar sua única filha, que na época tinha apenas 2 anos de idade. Meu avô levantava cedo. Às 4 horas da madrugada ele já estava de pé, fazia seu café preto e se dirigia até um pequeno baixio para buscar um de seus fiéis companheiros de estrada, o burrico que fora batizado por ele como Cardoso, e uma mula que não tinha nome. Depois ele o selava com uma cangalha, uma espécie de sela feita de madeira bruta, destinada a transporte de cargas em animais. Hoje até existem, embora pouco comum. Em seguida organizava suas mercadorias, as caçambas, e partia com o raiar do sol, vendendo, trocando e comprando outras mercadorias que já lhe tinham por encomenda. Após um longo dia de caminhada e trabalho, sempre retornava para casa ao final do dia, por volta das 5, 6 horas da tarde. Quando demorava, chegava às 7, 8 horas da noite, no máximo, não mais que isso. E essa era a sua rotina de segunda a sexta-feira. Durante essa época, ficou pronta a ferrovia que cortava o pequeno povoado, ligando o Crato à cidade de Cajazeiras, na Paraíba. Com isso, o pequeno povoado passou a ter uma estação de trem, local de parada para muitos passageiros que faziam o trecho Crato-Cajazeiras, mudando totalmente a rotina e a cara do pequeno povoado, que teve o silêncio de seus dias calmos rompido pelo barulho dos trens de carga durante a semana e da Maria Fumaça dos trens de passageiros nos fins de semana. O pequeno Paiano até ganhou novos moradores, as famílias dos operadores da estação de trem que passaram a residir no povoado, que agora não era mais um simples povoado, mas um distrito. A estação de trem trouxe o progresso. Empregos foram gerados de forma direta e indireta. Todos foram beneficiados, inclusive o meu avô, que passou a fazer um dinheirinho extra vendendo aos finais de semana cocada e água para os viajantes que ali paravam. Mas junto com a ferrovia não veio somente o progresso. Ela também trouxe pessoas e coisas estranhas. Andarilhos que pegavam o famoso bigu nos trens de carga durante a semana. Então moradores e funcionários da estação passaram a ouvir sons estranhos durante as madrugadas. E maquinistas de trens de carga relataram ter visto um animal estranho correndo na frente do trem, próximo à entrada do pequeno distrito. Meu avô, que sempre andava com uma faca na cintura, não acreditava nos rumores, mas devido ter encontrado por várias vezes seguidas um homem estranho, um andarilho com cara de poucos amigos, embaixo de um pé de juazeiro, numa estradinha, sempre no final do dia, quando voltava para casa, passou então a levar consigo um velho 22. Em uma manhã de sexta-feira, ao chegar em um pequeno povoado chamado de Curralinho, encontrou seu compadre Bertoldo, assustado e com uma cara de quem passou a noite em claro. "O que houve, homem? Que cara é essa?" "É a cara de quem viu o próprio diabo, compadre José", respondeu seu Bertoldo, apoiando-se na cerca de varas trançadas e observando com tristeza o chiqueiro de seus porcos. Meu avô então amarrou o jegue Cardoso em uma pequena árvore ao lado da casa e foi em direção ao chiqueiro, onde seu compadre estava desolado. Ao chegar mais próximo, ele ficou abismado com o que estava diante dos seus olhos. "Por Frei Damião, que houve aqui, compadre?"
Seu Bertoldo, então colocando a mão no ombro do meu avô, o convidou para entrar e tomar um café. Após sua esposa, Dona Tiquinha, servir o café, ele sentou-se em uma velha cadeira ao pé da porta da cozinha e, com um olhar distante, ele contou: Ontem à noite, quando você foi embora, eu fui dar comida aos porcos e ver como a porca recém-parida, que estava separada dos demais no chiqueiro ao lado, estava. Foi quando, ao sair na porta da cozinha e andar em direção ao chiqueiro, vi que tinha um homem em pé na beira da mata, olhando os meus animais. Pensei que era o vizinho Geraldo, mas quando o chamei, ele me olhou e entrou na mata correndo. Então percebi que não era o Geraldo. E o que mais me chamou a atenção foram os seus olhos. Quando ele olhou na minha direção, eles brilhavam, iguais aos olhos de um gato quando está no escuro, sabe? Dei comida aos porcos e pude observar que eles estavam muito inquietos. Voltando na direção de casa, antes de chegar na porta da cozinha, bateu um pressentimento ruim, uma sensação de estar sendo observado. Então parei, observei por todos os lados e não vi nada, nem sinal do estranho homem. Então entrei em casa, tomei um banho, jantei. A noite estava um silêncio só, até os grilos estavam quietos. E como estava muito cansado, não demorei muito a adormecer. Acordei por volta das 3 horas da manhã com um barulho que vinha do chiqueiro dos porcos. Já pensei logo que era algum ladrão tentando roubar os filhotes. Então peguei o facão, abri a porta e fui devagar na direção do chiqueiro. Foi quando que estava dentro do chiqueiro, percebendo minha aproximação, se ergueu, ficando de costas para mim. A princípio eu pensei se tratar de um enorme animal, mas quando ele se virou na minha direção, pulando para fora do chiqueiro, a luz da lua revelou o demônio por completo. Então tive a certeza de que não era um animal, e sim o próprio diabo. Ele tinha um corpo grande, com pelos longos na parte de trás, mas na frente era meio ralo. Sua cara era uma mistura de gente com cachorro. Suas orelhas e focinho lembravam muito também as de um morcego. Os olhos pareciam brilhar e flamejar com o brilho da lua. Fiquei paralisado com tamanha monstruosidade, mas logo recobrei os sentidos e saí correndo em direção à minha casa. A besta me seguiu, mas não quis me pegar, pois se quisesse, teria feito fácil.